você tem poder, o que você pode hoje e que você não usa? O que você pode e você não usa? Essa pergunta não é retórica, tá? Porque você pode muita coisa e muitas vezes a tendência nossa é nem podendo e eu posso e eu quero usar o que eu não posso, o que eu não tenho. Eu vou trazer aqui hoje um personagem, realmente o personagem, não é nem um personagem, porque um seria um de nós, mas ele é o personagem. É isso mesmo. Vou falar do mestre dos mestres. Ele, com tanto poder, ou melhor dizendo, ele com todo o poder, mostrou para mim e para você que nem sempre se precisa usar o poder. E ao contrário de usar o poder na sua forma literal da palavra, ele em vários episódios, ele traz e nos mostra que vale a pena não usar esse poder e em detrimento a uma outra situação, e você depois com isso mostra muito mais poder. Porque é essa sapiência divina, é a sabedoria. Por isso que ele é o mestre em tudo e de tudo. Eu vou dar um exemplo por aqui hoje, por ser hoje no nosso calendário. Estou gravando aqui no estúdio uma quinta-feira e hoje, dentro de algumas religiões do meio cristão, a nível de mundo, celebra aí, então, a celebração do lava-pés. Um momento que o mestre vai celebrar a ceia, ao contrário de poder, ele podia estar assentado entre eles e ser adorado, ser bajulado, na linguagem mais comum aqui, ser, enfim, louvado, ser agraciado, receber todos aqueles mimos, ele vai lá e dá aquele exemplo maravilhoso, pede uma bacia, uma toalha, e diante dos seus discípulos, que são 12, naquele momento, seus apóstolos ali, discípulos, ele então faz um gesto ímpar, que tanto naquele momento, e depois ele eterniza, que tudo que ele fez é eternizado, há 2030 anos depois, quase, 2025 anos depois, até hoje, e vai mexer toda, século, porque não tem como, ao você ler esse ato, você não se questionar que uma vez você tendo o poder para receber, você faz o contrário. Você vai ao extremo desse poder, que é o extremo do serviço. Ao invés de receber, porque ele podia e pode receber, ele inverteu e se doou, trazendo para nós um grande exemplo. Então, ele vai lá e vai lavar os pés de um por um. Ele se abaixa. Ele fica aos pés, que é uma posição de humilhação, tanto que os servos, escravos dos seus senhores ali, fazem isso numa rotina. Até algumas mulheres lá atrás, mulheres mesmo, esposas, faziam isso aos seus maridos. Lavavam os pés. E então, o mestre nos dá esse exemplo de que
eu posso, eu tenho esse poder, mas eu não vou usar e vou fazer o contrário. Ele vem então e lava os pés dos apóstolos, dos seus discípulos, trazendo para nós uma grande mensagem. Porque eu quero agora aqui desmiuçar isso com você que me ouve. E em vários momentos ele tem isso. Quando também ele pede, ele vai entrar na cidade para celebrar, que é um dia ali antes, 2 dias antes, poucos dias antes, ele já vai estar. Ele pede que busca para ele como você quer que eu entre na cidade? Os discípulos perguntaram, como você vai entrar na cidade? Ele falou, não, vai até lá e vai encontrar um jumentinho. E tem, sempre lembrar que Cristo, o Mestre, ele é atemporal, então quando eu falar aqui para você e você falar, não é tinha e nem teve ou terá, ele tem, ele é presente o tempo todo. Então ele tendo esse poder diante de Pilatos, de todos aqueles que o julgavam, todo lá o Sinédrio que o julgava, aquele conjunto de religiosos lá, sacerdotes, ele simplesmente falou, tá bom, eu vou, não é vocês que estão me prendendo, eu estou me entregando. E é verdade, porque o poder dele, desde quando lá no horto, ele estava em oração, antes da ceia, pós-ceia, Judas foi lá buscá-lo, pela covardia de ter vendido ele por 30 moedas, ele faz o quê? A quem procurais? Quando ele respondeu para os soldados, que eram inúmeros soldados, lá não fala quantos, mas eram muitos, claro que eram muitos, com medo dele, todos caíram por terra tremendo quando ele falou, sou eu. Quem vocês procuram? A Jesus de Nazaré. Sou eu. E ele só falou, sou eu. Eu sou eu. E eles já caíram por terra. Imagine. E depois ele se deixou, porque ele falou, eu me deixei ser levado. E é claro que sim, porque era um propósito, era e é o propósito da salvação. Ele veio para isso e cada um de nós viemos para alguma coisa. E ai de nós quando não a fazemos, quando não a cumprimos, porque vamos responder por isso. Então, trazendo esse momento de reflexão, de quando eu posso, em várias situações, ele pode sempre, repetindo, presente, ele pode sempre, e ele sempre mostrou o contrário, mas claro que isso marcou eternamente, que quando ele se deixou ser julgado e deixou ser entregue para cumprir a missão, apesar que nesse mesmo local ele pediu, Pai, se possível aí, mas foi só uma única vez, em seguida ele falou, faz a tua vontade, não a minha, é o que nós também, ele nos trouxe essa reflexão e essa mensagem. Você, ao pedir algo para o Eterno, ao Pai, você precisa dizer para ele, Pai, se puder, tira ou afasta, mas se não, faça a tua vontade. E depois segue viagem, cumpre o que tem que ser cumprido. E assim o mestre, então, em várias situações, né, de poder, ele não usou o seu poder. Quando ele falou, eu pediria ao meu pai, mandaria aqui uma legião de soldados, de anjos, e exterminaria vocês. Então Pilatos não podia nada, Herodes não podia nada, ninguém podia nada e não pode nada. E ele se permitiu que pudessem fazer com ele o que fizeram, em detrimento ao plano de salvação que ele veio cumprir. Para mim, para você e para toda a humanidade. Para os que existiram antes dele, pelos seus contemporâneos e o pós-vir, que somos nós. E ainda os que virão, até que ele volte. Aí, se você crer nisso ou não, problema seu. Eu estou falando da mensagem aqui principal, é o amor. É quando você pode. Aí eu olho para nós, agora fechando a nossa reflexão, e sempre tem um momento de reflexão, senão não faz sentido. Eu dei 3 exemplos do mestre podendo fazer algo diferente, se amostrar, vou só repetir, ele podia muito bem não se deixar ser entregue por Judas, ele podia muito bem não lavar os pés e sim ser lavado, ser todo honrado, ele podia entrar na maior carruagem, cavalos mais lindos naquele dia, entrou num jumento e ele podia, em seguida na cruz,
quando riram dele, quando zombaram dele, uma vez consumando a sua missão, e a missão sendo consumada, são duas coisas distintas, mas consumando, quando ele está lá em pé, de braço aberto, esvaindo em dor, diz Isaías que ele era desfigurado, que as pessoas nem o reconheciam, eles simplesmente também zombaram dele. Aqueles que receberam dele, inclusive, ajuda, que foram curados, estavam lá zombando dele e disseram: se tu tem poder, se tu curou, tu salvou, tu ressuscitou, Lázaro, não sei quem, quantos você ressuscitou, e por que tu mesmo não sai daí, dessa cruz? De novo, ele podia e pode sair, tirar você, mas ele sabia do que ia, sabia de tudo e sabe tudo, que domingo de manhã a pedra seria rolada. E aí sim, a missão estaria cumprida, estava cumprida e está cumprida. Haverá um domingo de manhã para mim e para você, se a gente realmente também perpassar pelo caminho da cruz, da minha cruz, da sua cruz, que todos temos, e aí sim esperar nessa fé, como Cristo sabia que o Pai não ia desampará-lo, e ele sabia da sua vitória. E deixou esse legado de que quantas vezes eu posso, mas eu não uso o meu poder. Aí eu olho hoje para gente que quantas coisas patéticas, muitas vezes nem podemos. Eu iniciei esse momento dizendo isso, nem podemos e queremos usar. Eu vou trazer aí exemplos, sabe? Você nem é. Tem gente aí que é apenas um servidor público, numa função mediana, e já humilha o público que vai lá, porque ele é um servidor público, passou num concurso para isso, e você, na função aí mediana, não vou nem dizer grande, já caga, já pisoteia, já humilha, já não trata bem as pessoas. E você, porque tem um poder na mão. Você, às vezes, é um poder mínimo de... Eu não vou entrar no mérito, mas um poder aí, sabe, mínimo, político ou militar, ou qualquer poder, de sala de aula, um poder eclético, um poder religioso, um poder de sucesso. Você que tem sucesso, tem um poder. E você tem um poder altamente vulnerável, porque a qualquer hora esse poder, você está agora e não está daqui a pouco, porque tudo muda, tudo gira, tudo vira. E aí você, então, enquanto nesse poder, que nem é tão poder assim, você esnoba, você exige, ao contrário de lavar os pés, você exige que lavem seus pés. Ao contrário de tanta coisa, de andar numa coisa mais simples, num carro mais simples, tu se esforça mais do que você pode para comprar um carro que você não pode, uma casa que você não pode, para mostrar o que você não pode, para dizer o que você não pode. E esquece de olhar o exemplo de que quando você pode, lindo é quando você pode e não usa o que você pode, como o mestre fez, deixando esse legado, deixando essa mensagem de que eu posso, mas eu não vou usar. Ao contrário de não poder fazer das tripas o coração, andar louco, adoecer, que é isso que você faz, adoece de tanto trabalhar, adoece de tanto correr, adoece para querer, poder, e em seguida gasta tudo. Essa semana, uma amiga minha, fechando, falou que ela é cuidadora, fez um curso e ela está cuidando de uma pessoa, eu não posso citar o nome, mas é um grande empresário de Anápolis. É óbvio, por ética eu não vou citar o nome. Está definhando numa cama de um grande grupo aqui em Anápolis. E ela vai lá, ela é uma das plantonistas que pagam R$250 por noite. Tem mais de 4... gastando toda a grana. Ainda tem muita grana. E está num estado de vegetativo. E aqui não estou tacando pé de ninguém, obviamente não citei nome, não vou citar nunca por ética, por respeito, mas é para trazer para você que, veja, o que valeu esse grande patrimônio, os maiores de Anápolis, e do Brasil todo tem isso, e ele não é o único, e agora se definhando numa cama. Então, fechando esse raciocínio,
que eu comecei nessa quinta-feira maravilhosa, que hoje o mestre nos dá o exemplo lavando os seus pés, lavando os meus pés e os seus pés. Eu deixo essa reflexão para finalizar. Até quando você e eu vai estar sem poder, sem ter, querer ser o que não é, querer poder o que não pode, esquecendo da grande lição que o nosso mestre deixou em N exemplos, eu citei apenas 3, 4, de que o bom é quando você pode e você não usa em detrimento a uma lição, a uma missão que você e eu precisamos cumprir. Um grande abraço no coração. Até a próxima reflexão do Elias Rico.